desligassem o áudio, por gentileza, para que não aconteça nenhuma interferência de ruídos, né? Ou outro tipo de falações, para que a gente possa dar início a esse momento. Bom, eu queria dar boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo colegiado GREA Metropolitana Sul. Gostaríamos de agradecer fortemente a participação de todos que se dispuseram a estar nesse momento conosco, as equipes escolares, diretores, adjuntos, assistentes, educadores de apoio, chefes de secretaria, analistas educacionais, coordenadores de biblioteca, as equipes técnicas municipais. Eu já observei que temos aqui bastante gente do município, aos secretários municipais dos nossos 6 municípios jurisdicionados da GREA Metropolitana Sul. Obrigado, muito obrigado pela presença. A presença da equipe regional, os coordenadores gerais, pela contribuição, pela soma na produção desse segundo colegiado da MetroSul, as chefias, a todos os técnicos que aqui estão presentes. Muito bom. Eu queria só pedir para desligar o áudio, por favor, um minutinho. Muito bom falar com vocês, ver que todos estão bem. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos nessa tarde de hoje reunidos e bem, que é o principal, né? Eu acho que o que importa mais nesse momento é poder ver que todos estão bem, com saúde. Desejar que todos continuem assim, que possamos, com a permissão de Deus, chegar ao final de tudo isso que está acontecendo, tão difícil, ainda mais fortalecidos, né? Tenho certeza que isso vai acontecer com muita aprendizagem, com muita reflexão. Lá atrás, professora Ana e demais colegas, um pouco antes de iniciar esse momento, como eu já disse, tão difícil que a gente está passando, junto com a equipe da regional, pensamos na construção desse projeto. O nosso segundo colegiado, que teria início lá no comecinho de abril, com esse mesmo formato de oficinas. Mas não imaginávamos nunca, quando a gente pensou nesse projeto do segundo colegiado, que alguns dias depois iríamos percorrer caminhos tão dolorosos e tão desafiadores, como esses que estamos vivenciando nos últimos meses. Os trabalhos continuaram remotamente, as demandas, mesmo remotas, foram intensificadas, cada dia que se passa vai se intensificando mais. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente está trabalhando, pelo menos a gente lá da regional, acredito que vocês também, muito mais do que se tivessem presencialmente. Esse trabalho remoto ele vem tomando conta do nosso tempo, preenchendo, de certa forma, nossas mentes. Isso é positivo, né? Porque a gente vem preenchendo a mente com esse processo todo que a gente está passando de atividade remota. Enfim, estamos aprendendo e nos reinventando e ressignificando o nosso jeito e forma de trabalhar. E também as nossas vidas. Por isso que hoje retomamos o nosso projeto com um olhar diferenciado. Todos os nossos temas estão voltados para o momento que estamos vivendo, que exige da gente um fazer diferente. E, ao mesmo tempo, de fazer diferente em lidar com todas essas adversidades. Conciliar essas duas coisas, o fazer diferente com as dificuldades, com os medos, com os receios que estamos passando, não é nada fácil. Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa lidar com todas essas adversidades e inseguranças que estamos vivendo, a gente começa a refletir sobre determinados temas, como o de hoje. Quais instrumentos e estratégias que poderíamos utilizar nesse momento para contribuir um pouco com a aprendizagem dos nossos jovens e crianças? Esse é o tema da tarde de hoje, com a nossa professora Ana Selva. Daqui a pouquinho, a nossa querida Ana Selva irá dialogar conosco e trocar algumas ideias, não é, professora? Sobre essa temática tão importante e oportuna que a gente vai trabalhar hoje. Obrigado, Ana, pela oportunidade de dividir um pouco de sua experiência e conhecimento conosco. Queria agradecer também à professora Ana Amaral, nossa coordenadora geral de desenvolvimento educacional, que fará a mediação desse diálogo. Antes de passar a fala para a Ana Amaral, gostaria de abrir esse momento com uma mensagem bem especial
produzida por nosso estudante chamado Marvel, da escola Pastor José Florencio Rodrigues. Ele preparou uma mensagem muito caprichosa, com muito carinho para a gente. Vamos ouvir só um pouquinho essa mensagem, tá joia? Olá, meu nome é Marvel, eu sou aluno da ENEM Pastor José Florencio Rodrigues e fui convidado a prestar uma homenagem a todos vocês da Grêmio Metropolitana Sul. É um prazer poder fazer uma participação no segundo colegiado de gestores. Agora eu vou cantar para vocês a música Paciência de Lenine. Espero que vocês gostem. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera que o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para, não. A vida não para. A vida não para. É isso, gente. Gostaram da mensagem do nosso estudante Marvel José, da EREM Pastor José Florencio Rodrigues. Já enviamos o nosso agradecimento à gestão da escola por ter produzido esse vídeo por este aluno tão legal, né? Deixando essa mensagem tão positiva para a gente, que fala da vida, fala do tempo, fala da paciência, que é o que a gente está precisando, que a gente está alimentando todos os dias, né? Muita paciência para a gente lidar com tudo isso que está acontecendo. Bom, eu vou passar a palavra, agradecer mais uma vez, Ana Selva e os demais colegas que estão aqui presentes. Brigadão mesmo pela disponibilidade de todos. Vou passar a palavra para a nossa amiga Ana Cristina. Boa tarde, né, a todos e a todas. Bem-vindos, né, ao nosso segundo colegiado de gestores da GRE Metropolitana Sul, com o tema, né, Liderança e Desenvolvimento Educacional em tempos de isolamento social. Vamos apresentar a nossa palestrante, né, professora Ana Selva. Ana, a gente agradece sua disponibilidade, né, em participar de nosso colegiado. Fiz aqui um pequeno resumo da carreira acadêmica, né, e profissional, um pequeno, né, porque a carreira de Ana Selva, acadêmica e profissional, é muito longa. Então, eu fiz um pequeno resumo
viu, Ana Selva? Então, Ana Coelho Vieira Selva possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Psicologia Cognitiva, também pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Psicologia Cognitiva, também pela Universidade Federal de Pernambuco. É professora do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco. Desde 2011, está atuando como secretária executiva de Desenvolvimento da Educação na Secretaria de Educação de Pernambuco, à frente da elaboração e implementação de políticas públicas para a educação básica. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia cognitiva, desenvolvendo pesquisa na área da educação matemática. Em cerca de uma década, a contribuição da professora Ana Selva para a educação básica na rede pública de ensino tem sido muito valiosa para a definição, formulação e implementação de novas políticas educacionais, sobretudo no que diz respeito à formação continuada de professores, à construção dos novos currículos, nos avanços da melhoria dos resultados, na criação e inovação de novos projetos e programas complementares para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem na rede pública estadual de Pernambuco. Então, serei mediadora nessa palestra. Teremos 1 hora de palestra, né? Então, a professora Ana Selva ela vai falar. Temos aí o chat, vocês podem colocar perguntas pelo chat ou, no fim da palestra, ela vai abrir para que vocês façam as perguntas que sejam convenientes. Ok, professora Ana Selva, seja bem-vinda e vamos iniciar a nossa palestra. Então, ok, Ana Cristina, muito obrigada pela apresentação, né, Gleidson, muito obrigada, assim, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, eu digo assim que a gente hoje reaprendeu, a gente realmente se reinventou e a gente já fica feliz quando vê as pessoas, assim, no vídeo, a gente já tem aquele sentimento de que está junto, né, então, assim, é muito bom a gente poder aqui conversar, né? Ana Cristina hoje ligou, falou comigo e disse, Ana, você vai apresentar alguma coisa? Eu disse, não, Ana, eu acho que é mais um bate-papo. Eu vou apresentar algumas questões para vocês, né? E depois a gente abre para a gente poder conversar, né? Para vocês poderem perguntar alguma coisa que ainda queiram, né? E colocar alguma coisa assim desse panorama geral e, logicamente, da temática da palestra que foi solicitada pela Metrosul. Parabenizo a Metrosul pelo trabalho que vem fazendo, né? Cada um de vocês, né? Cada escola, né? Então, Gleibson é um danadinho na questão de postagem. Eu acho que hoje, se eu fosse fazer uma eleição de qual é o gerente de GRE que mais posta as experiências, é Gleibson. Então, assim, a Metrosul, ela aparece todos os dias com muita coisa bonita, né? Gleibson pode até dizer, Ana, é porque tem coisa boa demais. Deve ter mesmo, porque assim, é o tempo todo, muita experiência boa, mesmo nesse momento de grande dificuldade. Então, assim, um parabéns para Gleibson e toda a equipe dele, né? Ana Cristina em particular, que vem trabalhando comigo faz um bocadinho de tempo já, né? Como CGDE. E para todos vocês, a alegria de estar aqui, né? A alegria da gente poder estar juntos nesse momento. Então, assim, eu separei algumas coisas para poder conversar com vocês, né, para poder colocar para vocês algumas coisas que já são postas, outras coisas que são como eu estou pensando, como é que a gente está planejando para a gente poder ir construindo melhor nossos cenários, né? Porque, na verdade, é uma construção coletiva. Eu acho que a gente está num grande momento de construção coletiva. Então, assim, eu queria começar falando um ponto que Gleibson já tocou, que era o fato de que a gente não estava ninguém no mundo inteiro preparado para essa pandemia, para essa questão de isolamento social. Então, quando a gente pensa nisso, a gente de fato percebe que todo mundo teve que se reinventar.
a gente não teve tempo de fazer uma formação, a gente não teve tempo de fazer absolutamente nada, né? A gente estava lá, de repente, disse assim, não, agora vai ter que suspender as aulas, né? Vai ter que estarmos em isolamento social, e é isso. E aí, né? Como fica a questão da educação, né? Como é que fica o nosso ano letivo? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria colocar é que, de fato, a gente tinha uma perspectiva que algumas pessoas no início disseram assim, não, mas faz tudo reposição. Só que quem estava à frente, e hoje quem está à frente, que é basicamente, veja, a autoridade sanitária do estado de Pernambuco, ela já estava com clareza, e isso estava com o nosso secretário também, Fred Amâncio, de que o tempo não seria um tempo curto. Então, se não era um tempo curto, a gente passa a ter uma dificuldade em termos de uma reposição 100% presencial. E aí sim, a gente precisava lançar mão de estratégias e de instrumentos para poder a gente, veja, garantir duas coisas que eu acho que são muito importantes. Uma rotina para os estudantes, porque eu acho que a rotina ela é fundamental até para a saúde mental, minha gente, de você saber que você tem algum foco, você tem o que fazer no momento em que não é fácil viver em isolamento social, e ainda mais quem vive, às vezes, em condições difíceis, né, de vida, de moradia, de tudo isso. E também para poder a gente garantir a possibilidade de ter um ano de 2020 escolar. Então, na prática, a gente precisou lançar mão de uma, vamos dizer assim, de uma ferramenta que não estava nos planos da gente, naquele momento, utilizar, que é o ensino, certo? Não presencial, as atividades não presenciais. O que a gente tinha com clareza? A gente tinha com clareza as aulas presenciais e a gente tinha também a educação à distância. Mas a educação à distância, ela tem parâmetros específicos da educação à distância. Ela tem, inclusive, certificação, ela tem uma avaliação, ela tem toda uma proposta. Então, ela tem uma estrutura que, quando a gente olhou, a gente não tem essa estrutura, e por isso que eu tenho muito cuidado de não chamar o que a gente hoje faz de educação à distância. De fato, a gente faz aulas não presenciais, a gente faz um trabalho de ensino remoto, a gente faz, mas eu não chamo por quê? Pela estrutura que a gente tem que reconhecer que faz parte da educação à distância. Então, veja, mesmo a gente tendo nossas, vamos dizer assim, nossas expectativas e nossas ideias de que, poxa vida, o ensino presencial, ele é o ensino, ele é a forma como a gente entende que há mais interação, e a interação, ela é fundamental para a aprendizagem, veja, mesmo a gente tendo todas essas nossas crenças, a gente se deparou com uma realidade, e a realidade é que ou a gente trabalha, né, com algumas estratégias e com alguns instrumentos, ou então a gente vai estar naqueles dois pontos. Nem a gente vai estar contribuindo para nosso estudante, no momento de isolamento social, ele ter um foco, ele ter um projeto, ele se manter ligado ao projeto de vida dele, e também a gente poderia correr um risco de simplesmente perder um ano letivo. Por quê? Porque se a gente pensar no tempo que a gente já está sem aula, certo? E ainda na expectativa do que a gente tem ainda sem aula, a gente vê que a conta não fecha, né? Como é que eu vou fazer uma reposição 100% do que hoje a gente está vivendo? A gente vai entrar em janeiro? É uma possibilidade. Mas adianta eu entrar em janeiro, fevereiro, março? Por quê? Porque aí eu comprometo o ano de 21. Então, na prática, todos nós, a gente está se vendo com a necessidade de trazer novas estratégias e novos instrumentos para o nosso trabalho pedagógico, certo? Mas para isso, a gente vai precisar pensar e refletir um pouco sobre como isso pode acontecer. É fato de que a gente não estava preparado, mas é fato que a gente teve que se reinventar. E a gente está, todo mundo, o mundo inteiro, não é só a gente aqui em Pernambuco, trabalhando nessa direção.
E aí eu quero só levantar um pontinho ainda nesse aspecto, que eu acho que é bom a gente considerar, que quando a gente voltar, por exemplo, eu vou dizer aqui, a minha expectativa, a expectativa de Ana Selva, não tem ainda nenhum documento da rede dizendo isso, é que julho a gente consiga retomar as aulas presenciais. Mas a gente não vai retomar as aulas presenciais como se a gente tivesse voltado das férias. Todo mundo novamente lá na escola, todo dia. A gente vai ter que ter uma estratégia de retorno às aulas. E essa estratégia de retorno às aulas, ela vai ser dada muito pela autoridade sanitária do Estado, que vai poder dizer para a gente o que é que a gente pode fazer em termos de quantidade de pessoas, de todas essas, vamos dizer assim, diretrizes, e a gente vai ter que se ajustar. Ajustar como? Então, por exemplo, São Paulo já definiu que vai voltar em termos de rodízio. O que é um rodízio? Estou dando um exemplo. Primeiro ano funciona um dia, vai na segunda-feira, e aí você consegue distribuir melhor os alunos nas salas que tem. Segundo ano, na terça. E o terceiro ano, por exemplo, 3 dias na semana, já que o terceiro ano está com vamos dizer assim, é uma situação diferenciada, que eles estão terminando a educação básica, eles têm um Enem na porta deles. É uma possibilidade de você voltar inicialmente em um esquema de rodízio para depois você poder ir, na medida que a gente puder, do ponto de vista sanitário, ter maior aglomeração, a gente poder lançar mão de cada vez e estar mais gente junta na escola. Outro formato, gente, que outros estados estão pensando em adotar é o quê? É de você voltar com alguns anos inicialmente, ou seja, por etapas. Então, por exemplo, eu volto com o terceiro ano, porque é um ano que é mais, vamos dizer assim, problemático nesse sentido do tempo deles de finalizar uma educação básica. E depois, quando chegar em meados de julho só, eu voltaria com o segundo ano e o primeiro ano, ou seja, quando sinalizar. Então, no caso, por exemplo, de quem está no ensino fundamental, eu voltaria, por exemplo, com o sexto e nono ano, e só depois entraria o sétimo e oitavo ano. No caso dos anos iniciais, eu voltaria, por exemplo, com o segundo ano, que é um ano muito forte da alfabetização, e o nono ano, e o quinto ano, que é um ano que a gente está fechando também a fase 1 do ensino fundamental. Então, poderão ter modelos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que hoje, o que a gente está fazendo em termos de trabalho não presencial, ele não se acaba com o retorno às aulas. Possivelmente, a gente vai voltar às aulas, no momento que for, se vai ser julho, se vai ser agosto, mas a gente vai voltar precisando ainda lançar mão das nossas ferramentas não presenciais. Por quê? Porque se eu encontro esse estudante, mesmo que seja uma vez por semana, eu vou ter que ter alguma ação com ele não presencial no restante do tempo para poder compor minha carga horária e para poder garantir os direitos de aprendizagem do meu estudante. Qual vai ser o grande diferencial? Porque agora eu já tenho presencialmente meu estudante. Se é uma vez, se é 2 vezes na semana, mas eu já tenho. Então, eu já tenho acesso deles garantido, que é hoje o nosso grande desafio não presencial. Né? Então, na hora que eu voltar, mesmo que eu volte uma vez por semana ou que eu volte 2 vezes por semana, eu já tenho os estudantes comigo. Então, eu já posso passar atividades para eles, eu já tenho o acesso deles ao que a gente está trabalhando garantido. E, lógico, que isso me ajuda muito a nível dos direitos de aprendizagem, dessa garantia, como também do cômputo da carga horária pelos professores. Então, o que é que eu quero chamar a atenção assim, para a gente pensar? Que atividades não presenciais, sejam elas aulas não presenciais, sejam elas atividades que são enviadas, o formato que a gente quiser, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, não é simplesmente para agora. É algo que a gente vai ter que conviver neste ano. Então, isso daí impõe para a gente uma necessidade, né, de uma reinvenção e de que agora que a gente possa, de fato, vamos dizer assim, pensar sobre como é que eu posso fazer isto da melhor forma possível.
Não quero dizer que esta forma é melhor do que a presencial, nem acho isso, certo? Mas a gente tem a noção de que a gente vai precisar conviver com esta forma, certo? E aí, neste sentido, uma das ações que a gente vem achando que ela é primordial, e a gente, enquanto Secretaria de Educação, a gente está pensando em como é que a gente vai levar isso para a rede, mas aqui já fica para vocês, né, já que a minha temática são os instrumentos e as estratégias, porque vocês deram show, gente. Tem escola aqui que deu muito, muito, muito show, certo? Do trabalho efetivo que vocês fazem. E na prática, o trabalho que vocês fazem, ele tem uma condição de acesso dos estudantes melhor do que o trabalho que a secretaria faz. Por quê? Porque quando o professor de vocês faz, ele faz usando o meio que ele conseguiu combinar com os estudantes, que ele tem um acesso dos estudantes. E ele tem a liga de seu professor e os seus estudantes. Então, essas iniciativas que vêm sendo feitas por vocês, para mim, elas são as melhores iniciativas que podem ser feitas neste momento, né? O trabalho que a gente vem fazendo com EducaPE, né, com as atividades na página da secretaria, elas são complementares, certo? Mas a escola que está fazendo um trabalho, que conseguiu organizar seu time de professores, certo? Para fazer um trabalho direto com o aluno, tem muito mais efetividade do ponto de vista tanto do acesso como da aprendizagem. Mas o que é que a gente vem pensando nessa direção? A gente vem entendendo de que se as aulas não presenciais, se as atividades não presenciais, elas passam a ser uma realidade na vida da gente, né? Que a gente não sabe por quanto tempo, mas vai ser vai ser algo bem importante esse ano de 2020, com certeza. Então, um ponto que eu acho que a gente tem que aproveitar, a gente, enquanto secretaria, está pensando nisso, e aí eu vou lançar também para vocês, é de como a gente preparar melhor os nossos professores para esse tipo de atividade não presencial, né? Então, hoje a gente vem aqui trabalhando nessa direção para ver se a gente consegue oferecer cursos online para essa formação do professor voltado para esse tipo de atividade não presencial. E aí a gente sabe que às vezes é uma dificuldade que o professor tem para gravar um vídeo, às vezes é o entendimento de que quando você faz isso tem que ser vídeos às vezes mais curtos. O tipo de atividade não presencial que eu passo, se eu não tenho, vamos dizer assim, o direito a corrigir essas atividades, então eu tenho que colocar atividades que garantam, de certa forma, uma reflexão do estudante, mas não que ele entenda que aquilo ali está certo, mesmo sem estar certo, porque eu não tive condições de fazer essa discussão. Atividades que garantam a autonomia dos estudantes, né? Porque a família não é professor, a família não tem esta função, então a gente orienta as famílias em algumas coisas, mas ensino é atividade profissional do professor. Então é muito importante a gente pensar em atividades que garantam essa autonomia. Então, um dos pontos que a gente vem pensando enquanto secretaria, que a gente está aproveitando esse recesso, é nisso. O que é que a gente pode oferecer ao professor da gente que ajude ele neste momento, né, de que ele está se reinventando? E às vezes, gente, veja, a gente enquanto secretaria vai estar buscando organizar alguma coisa, mas às vezes tem um professor de vocês que está dando um show. É bom, às vezes assim, um trabalho de interação desse professor com os outros, mostrando os caminhos, já é um processo interessante de troca e, com certeza, de amplitude, porque outros professores vão poder, vamos dizer assim, ajudar, entender melhor o que é que está dando certo e o que é que não está dando certo. Porque todo mundo está caminhando nesse processo. Então, tem atividades que a gente coloca que a gente vê que tiveram um resultado bacana, e aí eu digo, poxa vida, esse modelo deu certo. E tem outras atividades que a gente faz poxa vida, esse modelo não foi bem legal, não vou mais usar. Então,
é uma oportunidade também para vocês pensarem, certo? E, lógico, a regional da Metrosul tem um time aí de tecnologia assim, maravilhoso, que sempre pode dar também esse suporte. E aí, gente, é muito bom professor falar para professor, porque eu acho que às vezes é muito mais efetivo, né, nos formatos. Porque ninguém aqui, a gente não tem esse instrumental para fazer altas gravações, a gente está fazendo no celular mesmo, essas gravações. Então, é todo um olhar que a gente vai ter que ter para ajudar os professores a, vamos dizer assim, né, aperfeiçoarem, aprimorarem o trabalho que eles hoje vêm fazendo com atividades não presenciais, sejam elas aulas, sejam elas próprias atividades, e aí são dicas que são importantes, né? Que garanta a autonomia do estudante, a família, a gente vai orientar a família, mas vamos dizer assim, quem tem que fazer a atividade é o estudante, e não a família agora ser um professor dentro de casa. Né? Então, acho que esse é um ponto que é bem, bem importante. E aí, eu vou chamar a atenção, veja, eu vou chamar a atenção de um outro desafio que a gente tem hoje, que é, veja, o desafio da gente é de dar apoio para os professores, para que eles possam estar desenvolvendo essas aulas não presenciais, atividades não presenciais, e aí cada um vai, assim, encontrar o seu caminho, é lógico. Mas a gente tem um desafio também em relação aos estudantes, que é a questão do acompanhamento, gente. O acompanhamento dos estudantes que estão conseguindo acessar. Por quê? Porque a gente entende que o acesso é um elemento muito importante para a aprendizagem. E a gente, enquanto secretaria, né, a gente vai ter que trabalhar exatamente com o quê? Com as aprendizagens, na garantia dos direitos de aprendizagem do estudante. Então, para a gente poder ter isso, se a gente consegue, entre aspas, controlar mais, né, acompanhar melhor este acesso, isso ajuda muito. E por que eu estou colocando isso tão, assim, de uma forma tão importante? Por dois motivos. Um, porque vocês estão numa regional que a gente tem melhores condições de acesso para a maior parte das escolas, certo? Em termos tanto do canal da TV, quanto também, por exemplo, da internet. Então, a gente tem condições, vamos dizer assim, de aumentar o número de estudantes que podem acessar aos canais que são oferecidos. Seja ele um WhatsApp, seja ele um e-mail, seja ele um EducaPE da secretaria, seja ele as aulas da televisão. Então, assim, existe um grupo de estudantes hoje que acessa, existe um grupo de estudantes que podia acessar e que não acessa, e é esse aqui que a gente tem que estar olhando, e existe também um grupo de estudantes que vai ter dificuldades reais, e esse daqui a gente vai ter que pensar estratégias para chegar nele, e provavelmente esse grupo daqui é um grupo que vai, vamos dizer assim, ser muito objeto do nosso olhar, muito fortemente no retorno às aulas presenciais. Então, a gente precisa, enquanto secretaria, pensar nesses acessos. E por que isso é tão importante, gente? Porque se eu percebo que o canal de acesso melhor é determinado, hoje é, por exemplo, o YouTube, a gente vai ter que potencializar o uso desta ferramenta. E vejam que a gente está fazendo tudo isso em processo. A gente não tem tempo de fazer de um jeito, faz uma pesquisa e bota do outro jeito. Não, a gente está fazendo ao mesmo tempo, a gente tem que estar acompanhando e a gente poder pensar na minha escola qual, vamos dizer assim, veículo de comunicação tem mais efetividade junto aos meus estudantes. E isso é muito importante, porque a portaria do secretário, ela coloca que quando a gente retornar, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica é para a gente poder focar em quê? Nos direitos de aprendizagem dos estudantes. E a gente vai precisar colar isso com o quê? Com os registros do que foi oferecido
pelos professores ou pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, lá no EducaPE, né? Então, tudo isso serve como um acervo, para poder a gente ter os registros e a gente poder, de fato, pensar em qual é o tempo que eu preciso de reposição de aulas, né, na hora que eu voltar. Então, nesse momento, se a gente consegue dar um foco no acompanhamento dos estudantes, a gente está ajudando nessa questão dos registros que a gente precisa para a gente poder ter essa pactuação entre o que é registrado de aula e o que é aprendizagem dos estudantes, né? A gente está na expectativa de que o Conselho Estadual de Educação ele faça uma resolução em cima do Conselho Nacional de Educação, do parecer do Conselho, e aí a gente vai poder fazer também uma instrução normativa da gente, que esteja, logicamente, batendo, né, sintonizada com o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. E como é que vai ser essa normatização exatamente desta reposição? O fato é que, se eu conseguir fazer atividades não presenciais, eu conseguir acompanhar mais ou menos os estudantes. Então, eu sei que eu tenho um X de estudantes que estão conseguindo ter acesso. É fato, minha gente, que esse professor ele vai precisar de um tempo de reposição diferente do professor que hoje ele não fez absolutamente nada, certo? Que ele não se mobilizou para fazer alguma coisa. E é lógico que o EducaPE, a TV, eles contam como algo complementar ao que o professor fez. Então, eu acho que é um ponto que é muito importante, é que a gente tenha, já peça hoje, já, vamos dizer assim, interaja com os professores de que é importante esses registros do que ele está dando, do que ele está oferecendo aos estudantes. Então, tipo o plano de aula que ele está fazendo aí com os estudantes. E se ele tem um acesso de quantos estudantes ele tem acessando aquele material, isso ajuda muito na hora que a gente vai juntar o registro do que foi oferecido com as aprendizagens decorridas daquele trabalho. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. Então, todas as ferramentas e instrumentos que a gente utilizar, é sempre importante que a gente pense se a gente tem condições de acompanhar e, principalmente, como a gente pode fazer isso, né? Então, se eu tenho um grupo de WhatsApp, eu estou vendo quem é que está interagindo lá. Se eu tenho um e-mail, eu estou vendo quem está tendo o retorno desse e-mail, né? Se eu passo uma atividade, eu estou vendo, né, quem é que me dá um retorno daquela atividade. Então, todos esses registros, eles são importantes. Por quê? Porque a gente sabe também que não adianta só ensino se isso não tiver como desdobramento a aprendizagem dos estudantes, né? Então é muito importante que a gente esteja, vamos dizer assim, olhando para esse aspecto. E aí, um outro ponto que eu vou tocar é o que é que a gente trabalha com os estudantes. E aí a questão do currículo. Vejam, a gente tem um currículo super bem estabelecido para o ensino fundamental. A gente tem os parâmetros curriculares ainda do ensino médio, que está bem detalhado. Mas a gente já sabe, veja, que quando eu estou trabalhando de uma forma não presencial, há uma diferença de carga horária de quando eu estava trabalhando presencialmente. Então, quando eu penso, por exemplo, principalmente língua portuguesa e matemática, que são componentes que a gente tem uma carga horária maior, semanal, e eu penso no que é que eu consigo fazer isso do ponto de vista não presencial, a gente já vê que tem um descolamento, né? Não consigo fazer tudo isso aqui. E a gente ainda sabe que, por exemplo, no EducaPE, a gente tem uma aula de língua portuguesa por semana para o ensino médio, certo? Para o primeiro ano, para o segundo ano e para o terceiro ano, que é bem diferente da carga horária que os estudantes têm quando a gente está trabalhando presencialmente. Então, o que é que eu estou querendo chamar atenção?
Porque é lógico também que não é a solução disso, não é assim, vamos dizer assim, uma quantidade de carga horária exagerada para o menino que ninguém aguenta ficar na frente de uma TV lá o dia inteiro assistindo alguma coisa ou de um celular, de qualquer coisa. Mas é principalmente que quando a gente está fazendo isso, a gente está tendo que fazer escolhas curriculares. Eu estou tendo que fazer uma escolha de que temáticas a gente está oferecendo para os estudantes. E essa escolha, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente estava finalizando o nosso primeiro bimestre, a gente estava 18 de março, a gente finalizava, se eu não me engano, era 24 de abril, e a gente já, se fosse em tempo corrido, a gente já entrou no nosso segundo bimestre. Então, uma orientação que é muito importante. Não adianta o professor estar sacudindo N coisas para o estudante que não façam sentido dentro de vamos dizer assim, de uma organização curricular. É muito importante que os professores, eles estejam, vamos dizer assim, fazendo essas escolhas dentro do que era previsto para os bimestres, o primeiro bimestre e o segundo bimestre. E nessas escolhas, a gente vai ter que considerar o que é central dentro das aprendizagens e o que é complementar, né? E essa discussão, para mim, gente, ela é muito importante porque ela vai ter um desdobramento e a gente vai buscar orientar também vocês no que é que a gente, olhando para o currículo, a gente entende como eixos centrais e eixos que são mais complementares. Por quê? Porque já está claro que, da forma como a gente está, a gente já não vai garantir os 200 dias letivos, né? Então, a gente já tem a portaria lá do Ministério que já permite isso. Mas a gente sabe também que a gente vai mesclar o presencial com o não presencial. E a gente sabe, então, que é muito importante para a gente saber, a gente ter certeza, veja, do compromisso pedagógico que cada um de nós tem, que a gente tenha certeza de que todos os nossos estudantes, eles vão terminar o ano de 2020 com os conhecimentos essenciais, certo? Fundamentais para aquele ano letivo. Conhecimentos complementares a gente vai poder oferecer, sim, mas a gente pode, inclusive, até trazê-los em outros momentos. Lá em 21, a gente pode até, por quê? Porque o currículo em espiral, ele permite que a gente vá fazendo esse trabalho. Mas tem conhecimentos que eu sei que são essenciais, que eu não posso perder de vista do ano de 2020. E esses daí a gente precisa garantir, certo? Então, é muito importante que o professor, na hora que ele está fazendo a escolha do que é que eu estou, vamos dizer assim, direcionando os meus estudantes a fazer nesse momento não presencial, que eu possa estar pensando nesse currículo e o que é de fato são conhecimentos essenciais. É isso que a gente vem fazendo, por exemplo, no EducaPE, nas aulas ao vivo. A gente vem olhando eixos que a gente considera que eles são essenciais, certo? Dentro da perspectiva do conhecimento curricular que a gente espera oferecer para os estudantes e que são os direitos de aprendizagem dos estudantes e que a gente não abre mão, né? Esses daí a gente vai ter que garantir e esses daí a gente vai focar na hora que a gente for fazer a reposição presencial. Esses daí a gente vai dizer assim, é compromisso da gente, para que esse estudante da gente depois não vire uma bola de neve. Por quê? Porque faltou aqui e aí faz de conta que deu e a gente não vai fazer isso. Então é muito importante essas escolhas. A gente está trabalhando nisso fortemente para poder passar também isso para vocês, né? O que é que seria essencial nesse momento e que isso serve tanto para o momento de agora, quando a gente retomar em junho, como também no nosso retorno. Como eu disse, a gente vai retornar por rodízio, por etapa, de alguma forma diferente, e a gente vai precisar também saber quais são aqueles conhecimentos que são muito essenciais. E aí, um detalhe só para marcar
de que as avaliações diagnósticas de aprendizagem, elas deverão ser feitas em cima do que a escola conseguiu trabalhar com o estudante. Então, isso significa o quê? Que eu não posso, enquanto rede, passar uma avaliação para todo mundo, porque não vai poder ser assim. Cada professor, ele vai ter que produzir a sua avaliação diagnóstica, porque ela vai ser em cima do que ele pôde oferecer aos estudantes e, logicamente, também do que foi oferecido pela EducaPE, no caso de que os estudantes têm essa possibilidade de acesso. Então, acho que esse é um ponto assim, bem importante nesse processo. Queria ainda, né, para poder a gente passar, né, fortalecer essa questão de que enfatizar a importância da autonomia do estudante no processo, quando a gente está trabalhando com estudantes já dos anos finais e do ensino médio, né? E até dos anos iniciais, a gente tem que entender que a família ela deve ser orientada para ajudar a criar uma rotina, para, entre aspas, cobrar do estudante que ele acesse, né? Que ele acesse os instrumentos que a gente está oferecendo, mas a gente tem que entender que ela não é substituta do professor, ela não tem esse papel, não é este o papel das famílias. Então, isso faz com que a gente tenha que olhar para as atividades que a gente propõe, né, de forma não presencial. E aí, para a gente poder ir fechando, eu abri ainda para vocês fazerem algumas perguntas. Eu queria dizer que é para vocês que a gente está buscando novas estratégias, né? A gente hoje tem o EducaPE, a gente tem a TV, a gente tem o site da secretaria, a gente tem a questão, sabe que vocês estão usando o WhatsApp, e-mail, né? Tem a questão de alguns conseguem imprimir e entregar para os estudantes, mas com todo um cuidado para que a gente, de fato, não tenha que abrir as escolas no momento do isolamento, né? A gente tem essa condição. Então, quem consegue fazer isso, ótimo, mas quem também não consegue, eu acho que tem que ter uma estrutura mais organizada da secretaria para que isso possa, de fato, ser feito. Mas a gente está buscando também uma sugestão que até foi Gleibson que me deu num colegiado que eu fiz, da sede, com os gerentes de GRE, que é buscar também trazer o rádio para dentro do nosso, de um canal a mais de acesso, né? Da gente poder estar produzindo podcasts, da gente poder produzir alguns programas utilizando o rádio e poder disponibilizar também, certo? Como mais um canal para todo mundo, certo? Eu acho que esse é um desafio da gente, a gente está tentando viabilizar isso para ver se a gente consegue, em junho, já retomar com esse canal, né? Com esse canal. E aí, né, de fato, a gente, né, tem, vamos dizer assim, diversas ferramentas. Não existe uma ferramenta hoje melhor do que a outra. O que existe é a gente conseguir garantir a efetividade dessas ferramentas. A ferramenta que eu garanti, minha gente, a efetividade naquela escola, com aquele grupo de estudantes, ela vai ser a melhor. Certo? Por quê? Porque se eu usar outra, eu não alcanço os estudantes. E hoje, o meu grande desafio é alcançar. Veja, qual é a grande luta da gente nesse momento? É garantir o acesso, certo? Então, esse é o nosso grande desafio. Garantir o acesso para poder garantir as aprendizagens. Então, o canal que eu tiver, que os estudantes acessem, é este canal que eu tenho que estar investindo, é esse canal que, para a minha escola, ele vai ser o melhor. Porque não adianta, não, o melhor era eu ter, estou dando um exemplo, era melhor eu ter a internet, mas eu não tenho. Então, eu vou ficar sem fazer nada? Não, eu não vou me engessar. Então, eu vou caminhar, pelo WhatsApp, pelo rádio, por um jeito que eu conseguir, né, potencializar o encontro com os meus estudantes. E aí, assim, parabenizar, para poder abrir para vocês, parabenizar vocês pelas iniciativas. Eu me encanto, né, eu me emociono com as postagens que são feitas, né? Eu me emociono com o trabalho dos professores de vocês, eu me emociono com vocês, né? A equipe gestora da escola, cada trabalho lindo que está fazendo também, e me emociono com os nossos estudantes, que estão dando aula para a gente, né, de como fazer e de como acontecer num momento desse tão difícil.
Então, assim, eu queria assim, fechar aqui um pouquinho para poder abrir ainda no tempo que a gente tem para perguntas. Então, agora deixo com tu, Ana Cristina, certo? O controle aí. E muito obrigada, gente. Primeira pergunta, quem quer fazer é a Adelson. Então, Adelson, pode fazer a pergunta à professora Ana Selva. Você vai abrir o microfone. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Ana Selva. A gente tem uma experiência lá na escola com os professores de humanas, que é com podcasts, certo? Tem sido bem avaliado pelos alunos e, assim, dá para eles ouvirem mais de uma vez, podem escolher o horário que vão ouvir melhor. Mas eu tenho uma pergunta para a senhora em relação a essa avaliação diagnóstica. A senhora nos colocou que vai ser feita com as nossas vivências e que o EducaPE é um complemento dessas vivências. A senhora pode explicar melhor como vai ser essa avaliação diagnóstica? Obrigado. Eu posso explicar até onde a gente caminhou, certo, Adelson? Veja, a gente, enquanto secretaria, a gente vai lançar diretrizes, certo? Só para poder ajudar vocês a organizarem como vai ser esse processo. Mas, de fato, né, não cabia a gente, enquanto secretaria, fazer uma avaliação do bimestre, por exemplo, do primeiro bimestre, e passar para todo mundo. Ou fazer uma avaliação até onde a gente chegou do segundo bimestre. Por quê? Porque o tempo que a gente estaria na aula presencial é diferente dos tempos que a gente tem nas atividades não presenciais. E, ao mesmo tempo, né, a gente estaria deixando, se eu passasse uma régua única do Estado, eu estaria fazendo duas coisas erradas. Uma é porque eu estaria negando aprendizagens que foram realizadas por estudantes, porque tem professores que fizeram um planejamento muito robusto com os estudantes desde o primeiro momento, e eu estaria negando isso. E, ao mesmo tempo, eu poderia, não, vamos dizer assim, não conseguir captar aprendizagens que existiram. Por quê? Porque elas foram específicas sobre determinados conteúdos que ali na minha avaliação geral não estavam contemplados. Então, não fazia o menor sentido, enquanto secretaria, já que a gente tem cada escola com a sua autonomia, trabalhando na mesma direção, mas cada uma com um ritmo, cada uma com... Veja, vocês têm, às vezes, vamos supor, professores que estão fazendo um trabalho muito robusto, tem professores que, às vezes, são mais resistentes. Então, cada um tem a sua realidade. Eu tenho a realidade dos meus estudantes que não têm acesso. Eu já tenho a realidade de estudantes que todos têm acesso. E aí são realidades bem diferentes. Então, o que é que a gente vai fazer? Hoje, o que é que está sendo pensado? A gente vai dar algumas diretrizes para vocês, certo? Sobre a avaliação, mas, em linhas gerais, ela deverá ser feita pelo professor. O professor que está conduzindo os trabalhos na tua escola. Por quê? Porque esse professor, ele vai avaliar o que ele trabalhou como iniciativa autônoma da escola e ele também pode incluir na avaliação o material do EducaPE, certo? Se por um acaso o professor não fez nada de iniciativa autônoma dele, mas ele pode fazer uma avaliação em cima do material do EducaPE, que, querendo ou não, os estudantes poderiam ter acessado, para poder a gente avaliar o que é que a gente conseguiu, de fato, avançar e o que é que a gente não conseguiu. O que é que isso significa? Isso significa que a gente, nessa diretriz, a gente vai ter que estar organizando como o que é que significa eu ter trabalhado isso, do ponto de vista de carga horária, de redução de carga horária do tempo de reposição. E isso daí vai ser validado por vocês, equipe gestora, certo? Então, o professor fez uma avaliação diagnóstica, ele encontra que os estudantes conseguiram avançar, vamos supor, em torno de 70% de estudantes conseguiu avançar em tais conteúdos, mas não avançaram em outros lá, certo? Ele mostra os registros do trabalho dele.
E aí a gente vai organizar isso, vai estar na diretriz da gente, esse registro daí, do trabalho dele. Vocês já sabem hoje que tem que registrar, porque está lá na portaria. Os professores já sabem. E aí a gente vai poder dizer para vocês, olha, se trabalhou esse conteúdos, e por isso aquela minha fala do que é essencial no currículo, isso daqui a gente vai poder ter uma redução, a gente vai poder computar de carga horária X. E aí é vocês que vão validar. Então, para esse professor aqui, eu vou computar isso aqui. Por que todo mundo, Ana, todo mundo na minha escola fez um trabalho super robusto, maravilhoso, todo mundo tem acesso. E aí está escrito na portaria que tem que ter reposição. Todas as escolas, artigo 8º. Por quê? Porque a gente entende que vai ser muito importante, de todo jeito, uma retomada por parte do professor. Exatamente de quê? Dos conteúdos que são aqueles conteúdos essenciais. Uma revisão, uma síntese, mesmo para aqueles estudantes que tenham aprendido. E aí, veja, se eu tenho um grupo de estudantes, veja, a média da gente do estado é de média 6, né? Significa 60%. Se eu tenho um grupo de estudantes, eu estou dando aqui o exemplo de 70% que conseguiram aprender, os outros 30% eu posso entrar no que a gente já tem hoje de recuperação, de reensino. Então, eu conseguiria organizar melhor a minha reposição. Por quê? Porque se eu tenho conteúdos que eu já tenho um X, um percentual que muitos já aprenderam, esses outros eu trabalho no reensino. Como a gente já trabalha na rede da gente, o que a gente chamava antes de recuperação. E aí eu garanto que aquilo dali eu posso, entre aspas, vamos dizer assim, já contabilizar como carga horária, e aí eu diminuo o tempo de reposição que eu preciso naquele componente curricular. Então, vai ser muito importante as diretrizes da secretaria para poder vocês saberem como vocês vão poder administrar isso. E vai ser muito importante os registros do professor do que foi oferecido e a avaliação diagnóstica feita por ele, né, dos conteúdos que ele conseguiu trabalhar. Então, por isso que é tão importante que ele pense, quando ele está oferecendo, que ele trabalhe com aspectos que estejam relacionados também ao currículo. E não está trabalhando mais atividades outras que são bacanas, são importantes, mas que não dialogam com o currículo que a gente precisa garantir em termos de direitos de aprendizagem para os estudantes da gente. E aí você podia dizer, mas Ana, por que vocês não soltaram ainda esse documento? Por que a gente não soltou? Porque a gente tem que balizar em cima do Conselho Estadual de Educação. Então, a gente está tendo reuniões com o Conselho Estadual de Educação, pressionando o Conselho Estadual de Educação para poder soltar a resolução, para a gente poder soltar uma instrução que venha com essa orientação pormenorizada para vocês. Mas hoje vocês já podem saber disso, certo? Vai vir diretrizes, sim, para poder organizar o tempo de reposição, o que é que eu consigo contabilizar do que foi feito. E o que é fundamental hoje é que o professor tenha esse registro, porque, de alguma forma, a gente vai pedir que ele faça esse registro, onde a gente está vendo se a gente vai conseguir fazer esse registro, em que espaço, em que sistema, né? E por que, Ana, e por que o CIEP não está aberto hoje? Porque quando eu registro no CIEP hoje, significa aula dada. E eu não posso hoje garantir que é aula dada se eu não tive acesso, por exemplo, dos estudantes. Então, hoje o CIEP está fechado por conta disso. Mas a gente vai ter que ter um sistema desse registro, certo? Como é que vai ser isso, gente? Eu ainda não sei, certo? Mas a gente vai ter que ter o registro do professor, por isso que é muito importante que tudo que ele faça, ele já registre, para depois não ficar com aquilo, vamos dizer assim, né, sobrecarregado. Poxa vida, não, ele tem que ter o plano dele. O que é que eu trabalhei presencial ou não presencialmente com os estudantes? E aí, é em cima desse plano que ele fez, que ele vai fazer a avaliação diagnóstica. E é em cima desse resultado, juntando tudo, que a gente vai poder compatibilizar o que é que aquilo ali significa em termos de carga horária, né? É lógico que o desafio para o professor de língua portuguesa e matemática, que tem uma carga horária maior, ele é maior, né? E é por isso também que todo mundo tem reposição. Porque mesmo que eu tenha, minha gente, 100%, veja,
100% de estudantes acessando, que eu tenha tido 100% de conteúdos dados pelo professor. Vamos supor um mundo imaginário maravilhoso. Ainda assim, a gente entende que a aula não presencial, certo? Ela não tem, certo? A interatividade, as dúvidas, as relações que permitem. Então, por isso que ainda assim seria importante algum tempo de reposição para uma síntese, para uma retomada, para você poder garantir que os estudantes estão com compreensão adequada daqueles conteúdos que a gente sabe que são os mais problemáticos em termos de aprendizagem e que são essenciais para o progresso, né, de aprendizagens do estudante. Então, assim, hoje seriam os elementos que eu tenho para colocar, né, e esse trabalho que a gente vem fazendo para poder trazer para vocês essas diretrizes. Agora, a professora Márcia Alves. Oi, professora Ana. Oi. Prazer lhe reencontrar. Boa tarde. Boa Ana tarde. Selva também. Ana, primeiro parabenizar vocês, né, pelo trabalho que desde que começou essa pandemia está aí, todo mundo na Secretaria da Educação, nas greves, né, correndo para tentar salvar, né? Eu acho que, como você falou, a gente não sabe muito o que é que vai acontecer e eu acho que a gente não sabe ainda nem como é que vai ser o ano 2021, né? Eu acho que a gente vai entrar em 2021 ainda agarrado com 2020, né? Mas, assim, concordo que o que a gente precisa fazer para diminuir, né, os impactos dessa pandemia na aprendizagem dos alunos, né, a gente tem que correr para fazer. Eu tenho conversado muito com os professores, não só da minha escola, que eu trabalho, mas com outros professores, né, e particularmente como a educação à distância é minha área de estudo, né, e que eu sou apaixonada, então, assim, eu tenho conversado muito com os professores e procurado saber deles o que é que eles estão passando, o que é que eles estão sentindo. E uma dúvida, né, específica do Estado, às vezes eu consigo, outras não, mas tem uma dúvida específica que eu não sei, às vezes, como responder. Que, assim, alguns dizem assim, não, hoje eu estou dando minhas aulas, porque, inclusive, tem alguns professores que já adoravam dar aula online, já dominavam ferramenta, então, eles estão, assim, amando esse momento, apesar do sofrimento, estão amando o momento, né? E tem professores que não, tem professores que têm um pavor à tecnologia, né? E a gente sabe também que a aula online, ela pede habilidades e competências do professor online que no presencial não tem, né? Como principalmente, né, a habilidade comunicacional. E aí muitos têm muita dificuldade, né? Eu vejo as colegas meus que estão dizendo que está com crise de ansiedade, que está com depressão, que entrou com licença médica porque não está dando conta. E aí, alguns estão dizendo o seguinte, que eles deram o conteúdo e quando voltar não vão precisar mais fazer praticamente nada, porque eles já deram o conteúdo. Outros estão dizendo, não, eu não vou dar nada, porque quando voltar vai ter que cumprir as 800 horas mesmo, tem muito aluno que não está tendo aula e eu vou ter que dar aula para esse aluno que não teve aula. Então, já que eu vou ter que fazer isso, eu vou esperar voltar para fazer tudo de uma vez. E tem outros que não, né? Fica no meio termo, né? Faz porque gosta e mesmo que tenha que repor, né, no presencialmente, ele está disposto a fazer. Então, como lidar com essa situação? Porque para a gente poder, né, apoiar o professor junto a isso, dar força, né, no sentido até de dizer, olha, vamos, né, vamos construir aulas, vamos pensar em estratégias para que os alunos, né, eles de fato queiram, porque se aí você incentiva, ele faz, mas eu preparei uma aula massa, só veio um aluno. E depois eu vou ter que dar a aula para os outros 99,9%, né? Então, assim, às vezes fica difícil a gente motivar. A gente motiva, mas porque a gente é professor e a gente sabe que pandemia que vem a gente vai estar motivando. Mas é muito difícil convencê-lo, né, de fazer. Verdade, Márcia. Veja, essas questões são as questões que a gente vem tratando, acho que é para o Estado inteiro, né? E acho que, na verdade, talvez eu diga assim, é para o Brasil inteiro, eu acho que é para o mundo inteiro, né? Porque todo mundo teve esse grande desafio. Então, assim, primeiro ponto que eu acho que
vejam, a gente tem que pensar que a gente está numa situação diferenciada. Quando eu tenho uma escola presencial, eu como professora, eu estou lá presente e a gente tem a garantia que todos os alunos podem acessar a minha aula. Então, de fato, eu posso considerar que eu dei aquele conteúdo, certo? Mesmo que alunos tenham faltado naquela minha aula. Mas, ao mesmo tempo, quando eu registro que eu dei um conteúdo, e eu como professora, mesmo presencialmente, eu estou falando presencialmente, eu percebo que vários estudantes não entenderam, eu sei que eu tenho que retomar aquilo dali, mesmo presencialmente. Não é assim? Eu não posso simplesmente passar se todo mundo deixou de entender, porque vai virar uma bola de neve e ninguém vai entender o que vem em seguida. Então, quando a gente pensa que a gente agora está num modelo, certo, que é não presencial, eu acho que a gente vai ter que entender de que a gente está buscando, sim, alternativas para este professor que está oferecendo ele ter computado isso. Sim. Mas que a gente esbarra em uma questão, que é a questão do acesso. Do acesso dos estudantes. Isso daí a gente esbarra. E que a gente não pode perder de vista o direito de aprendizagem dos estudantes da gente. Então, o que é que eu acho, sabe, Márcia? Eu acho assim, que quem está fazendo e está conseguindo o acesso dos estudantes, por isso que para mim o desafio é a gente poder acompanhar quantos estudantes a gente está conseguindo que acessem. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ter uma redução no tempo de reposição. Vai ter reposição? Vai ter. Todo mundo vai ter. Artigo 8º da Portaria do Secretário da Educação. Mas vai ter uma redução. Por quê? Porque estudantes conseguiram avançar com alguma coisa. Outro ponto ainda para este professor que está fazendo. Quando eu voltar, por exemplo, se eu voltar no sistema de rodízio, é lógico que a gente vai ter que ter atividades também não presenciais. Né? Porque senão a conta não vai fechar, minha gente. Então, se eu tenho, agora, querendo ou não, eu tenho meus estudantes, vamos supor que seja uma vez por semana ou 2 por semana comigo. Eu vou aproveitar também as aulas não presenciais, o que é que eu ofereci para esses estudantes, e eu vou poder também utilizar ainda desta ferramenta no meu retorno às aulas presenciais. E agora com a facilidade de eu poder cobrar a todo mundo. Né? Por quê? Porque agora eu tenho contato com os estudantes. Então, o que é que eu respondo para um professor que diz assim, eu estou fazendo. Eu digo, com certeza, professor, a gente vai conseguir que vai ter uma redução para você. O quanto de redução é que a gente não consegue avaliar, mas vai ter uma redução sim, porque se você está fazendo e a gente está, enquanto escola, buscando o acesso dos estudantes por todos os canais, por isso que eu digo muito, poxa, se o único canal que eu tenho com meus estudantes é o WhatsApp, eu vou usar o WhatsApp. Não adianta eu querer usar um canal que meus estudantes eles não tenham o acesso. Então, eu vou usar o WhatsApp, eu vou gravar vídeo pequenininho e vou mandar pelo WhatsApp. Eu vou tentar criar uma estratégia que eu aproveite do canal que os meninos têm acesso. E é por isso que as escolas são mais efetivas do que a plataforma da gente, da secretaria. Por conta disso, porque o canal da gente está lá. Ou é internet pelo YouTube, ou é TV aberta. Quem não tem o sinal, por um acaso, ou quem não tem a dificuldade da internet, vai ter essa dificuldade. E das outras formas que se conseguir. Mas eu tenho certeza, veja, que este professor, se ele está conseguindo oferecer as aulas e ele está conseguindo que os estudantes acessem, ele vai ter redução. Agora, se eu estou utilizando um canal e esse canal ninguém tem acesso, aí, meu querido, eu tenho que mudar o canal que eu estou utilizando. Porque não adianta eu querer utilizar um canal se eu tenho certeza que os meus estudantes, eles não conseguem acessar esse canal. Então, é por isso que é tão importante, não só eu me preocupar em oferecer o conteúdo não presencialmente, mas eu também pensar que veículo de comunicação eu estou utilizando
para poder eu dizer assim, eu consigo aqui o acesso dos meus estudantes, né? Então, por isso que a gente agora está querendo trazer também um podcast, né? Trazer também um programa de rádio, inclusive o rádio entra para o interior, a gente tem a Rádio SEI, para pegar escolas que a gente não tem nenhum canal de TV. Por quê? Porque nessa hora, minha gente, o sucesso é o canal que a gente consegue chegar, né? É isso que é um grande sucesso, né? Se a gente coloca uma plataforma e a plataforma ela só roda em um tipo de celular XYZ, estou dando um exemplo, e não roda no outro celular, e eu tenho muito estudante ainda com celular ainda inferior, eu não posso ir por esse caminho único. Esse caminho eu lanço, ele é bom, mas eu preciso de ter outros canais também para que eu chegue. E por isso que eu acho que é muito importante o professor se preocupar também com a possibilidade de acesso dos estudantes. Para os professores que não estão fazendo nada, que dizem assim, eu vou ter que repetir tudo, né? Eu vou ter que repetir tudo de todo jeito. Eu diria claramente para esses professores, na minha concepção, eu acho, professor, que quando a gente oferece uma coisa, a gente está fazendo 2 trabalhos. A gente está tendo 2 intenções, que foi o que eu comecei na minha fala falando. A gente tem tanto a intenção da gente manter o ritmo de estudos dos estudantes, deles terem uma rotina, deles poderem estar pensando sobre outras coisas nesse momento do isolamento social, expondo sentimentos. Então, a gente criou, por exemplo, na Secretaria o Diário de Bordo, que ele tem essa perspectiva de que o estudante possa se colocar, um laboratório de redação, que ele possa encaminhar por e-mail uma redação. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa também dessas válvulas de escape, gente, né? Principalmente quem vive em condições muito adversas. Então, quando eu, como professor, não estou de férias, certo? Agora a gente está em recesso, mas antes eu só estava de suspensão de aulas. E não estou. Eu faço um trabalho com os meus estudantes, eu tenho 2 intenções. Uma, de contribuir para esse momento de isolamento dos meus estudantes, né, de jovens, que a gente sabe das ansiedades, das angústias que esses jovens têm, da questão mesmo, assim, de tudo que eles estão passando, das dúvidas e das ansiedades que cada um está vivendo. E a gente sabe também, a outra intenção, logicamente, é de poder avançar com alguma coisa do currículo. É lógico que no currículo eu vou ter que escolher, gente, conteúdos do currículo, como eu disse a você, que são aqueles essenciais e que os estudantes possam ter autonomia. Se eu tenho um assunto que é muito complexo, não adianta eu querer achar que eu vou conseguir agora dar conta desse assunto de uma forma não presencial. Então, as minhas escolhas do que eu trabalho, elas também são muito importantes para eu ter um retorno dos estudantes. Então, eu tenho aí o currículo para a gente olhar e eu tenho que fazer escolhas ali dentro do que é que eu posso trabalhar, que eu consiga garantir que haja condição de aprendizagem dos estudantes, porque eles têm os conhecimentos prévios para poder ter aquelas aprendizagens, que eles consigam, a partir dali, ter uma certa autonomia para fazer as atividades que eu estou passando, ou então que estão sendo colocadas lá na plataforma do EducaPE. Então, é todo um olhar que eu acho que ele é muito importante. E veja, e se eu convenço esse professor de que, de fato, eu oferecer alguma coisa garante para ele menor reposição, eu acho que quem não está fazendo, ela já está perdendo. Ela já entra no tempo, vamos dizer assim, presencial, perdendo. Até porque, veja, de certa forma, o professor ele também está se organizando, porque se eu vou ter que continuar com algumas atividades não presenciais, certo? Quando eu voltar presencialmente, quem já entrou nesse trabalho vai estar com condições muito melhores de poder estar fazendo o trabalho, vamos dizer assim, dos 2 ângulos. Trabalho algumas coisas presenciais e outras coisas eu continuo fazendo um trabalho não presencial muito melhor agora, porque eu já posso ter a cobrança dos estudantes no sentido de que eles estão presencialmente comigo em alguns momentos, né? Então, assim, eu acho que de fato é um ganho para o professor ele fazer alguma coisa nesse momento. Agora, é bom que ele faça escolhas voltadas para o currículo e é bom que essas escolhas elas possam estar alinhadas
com a possibilidade de aprendizagem dos estudantes, né? E não eu começar um conteúdo, às vezes, muito complexo, que eu sei que aquela ferramenta que eu tenho, ela é insuficiente para eu garantir a aprendizagem dos estudantes. Então, isso daí, acho que são pontos que são importantes. Agora, professor Gujão. Boa tarde, professora Ansel. Boa tarde, meu filho. Da escola de Jussaral. Então, levo uma vantagem muito grande, que os professores estão bem envolvidos, eles estão motivando os alunos para fazer isso aqui. Mas, devido à localização da comunidade e dos engenhos, até os computadores do laboratório eu já emprestei para serem utilizados. E a resposta está sendo muito boa, que até estão me pedindo um dia para fazer reunião na escola. Foi muito interessante as reuniões que a Ana Cristina faz com as equipes gestoras nas escolas, porque nesses momentos eu aproveitei para incentivar o professor e eles me ajudam demais. E nesse período, eu sugeri para eles que a gente se preparasse, porque mesmo nos engenhos tem alguns que não têm internet, para eles procurarem um líder de turma e levar uma avaliação no papel até lá, depois recolher. Então, atitudes assim. Aí a minha preocupação é a seguinte: eles pediram, aí quando terminasse, voltasse, eles pediram para fazer e a gente fez. Cada professor mandou determinado valor, fez um simulado já prevendo essa situação. Aí eu pergunto à senhora, porque quanto à autonomia do diretor, eu já posso fazer esse simulado ou eu espero essas orientações da normativa da secretaria? Deixa eu te dizer, Gujão, essa pergunta é bem importante, porque é o seguinte, veja, de acordo com o Conselho Estadual de Educação, certo? A resolução do Conselho Estadual de Educação, acho que é 19 de março, se eu não me engano, 21 de março, agora eu estou na dúvida da data, mas ela é anterior à portaria do secretário, que já é do 1º de abril, a portaria do secretário. A avaliação de estudantes, ela deve ser feita presencialmente no retorno às aulas, certo? Então, isso está posto pelo Conselho Estadual de Educação. Já o Conselho Nacional de Educação, ele ampliou isso. Ele acata, ele acolhe que sejam feitas também avaliações durante o período não presencial. Então, veja, como a gente está aguardando esse documento do Conselho Estadual de Educação após o nacional, porque o nacional veio depois do estadual, hoje a gente não poderia estar fazendo nenhum simulado, nenhuma prova para nota durante o isolamento, neste momento. Se você está fazendo um tipo de avaliação só para sondar conhecimentos, mas que ela não é para nota, o professor pode estar fazendo. Não é um problema, ele pode estar o tempo todo sondando, é uma atividade que ele está fazendo. Agora, se ela tiver fins de nota, certo? Hoje, a gente não tem uma regulamentação que possibilite a gente ter uma avaliação para nota durante o isolamento social, certo? Por quê? Porque a portaria do Conselho, ela só fala em avaliação após já presencialmente. Pode ser que na nova resolução do Conselho Estadual de Educação, diante do que foi colocado pelo Conselho Nacional de Educação, eles abram possibilidades da gente fazer algum tipo de avaliação durante o isolamento social. Mas hoje não é essa a realidade. Então, se você está fazendo um simples, vamos dizer assim, atividade de sondagem, como é que está o conhecimento dos estudantes, não tem problema. Isso é uma atividade normal que a gente faz o tempo todo com os estudantes. Mas, se for alguma ideia de um simulado para fins de nota, hoje a gente não teria uma regulamentação que permitisse. Né? A gente terá que, de fato, esperar o Conselho Estadual de Educação se pronunciar. A minha dúvida é o seguinte: eu já estava fazendo ela como serviço de diagnóstica para, no retorno, ser utilizada
como nota no retorno presencial. Essa diagnóstica seria no retorno. Eles já fizeram as questões, já montou o simulado, aí no retorno a gente estava fazendo a avaliação do período presencial. Aí ela vai ser feita presencialmente. É isso que eu estou dizendo. Ela não pode ser feita agora, durante o isolamento. Ela só vai poder ser feita quando vocês retornarem, de fato, né? Então, voltou às aulas 1º de julho. Aí vocês vão poder fazer a partir daí com os estudantes, entendeu? Mas não pode ser feita durante, enquanto a gente não tiver nenhuma definição do Conselho Estadual de Educação. E para diagnóstico em relação à reposição, essas daí sim tem que ser feita só presencialmente no retorno, né? Se ela for para contabilizar para a questão da diminuição do tempo de reposição de aulas. Ana, eu estou preocupada com a hora, certo? E aí eu queria... Tem expedito ainda, né? Que tem que fazer expedito, o cordel. Expedito vai falar agora, viu? Pronto. E Gleibson vai fazer o fechamento. Não, tranquilo, gente, tranquilo. Pronto, expedito. Ok, vamos lá. Tem que aquecer a nossa... Espera aí, viu? Vamos lá. Então, Ana, eu escrevi aqui algumas coisas, como eu sempre gosto de fazer, né? Estão ouvindo bem? Ok, vamos lá. Eu disse o seguinte, olha, Pernambuco vive agora um momento singular. Não estávamos preparados para uma pandemia enfrentar, porém, saímos na frente e não deixamos parar. Houve um investimento para o aluno estudar. Veio o Educa-PE para então nos ajudar. As escolas reinventaram para tentar superar. As aulas em EAD vieram a implantar. As diversas plataformas chegaram para intermediar o ensino-aprendizagem, a forma de trabalhar. Garantir a autonomia do estudante e muita capacitação ao professor. É uma grande tarefa e uma grande missão, tanto para as escolas quanto para a Secretaria de Educação, envolvendo a família nessa grande interação. Um desafio que temos é o estudante acompanhar, no e-mail ou no Zap, no que ele tem no lar, para buscar um bom acesso para ele participar. O ensino presencial, quando a gente retornar, algo vai ser diferente no jeito de trabalhar. Sem querer e então querendo, o professor foi buscar o ensino não presencial. Vamos assim validar, porém a reposição ela vai ter que vingar. Eu quero terminar dizendo agradeço ao nosso chefe por nos proporcionar esse momento importante que reflexão nos dá, sempre pensando na gente, na forma de melhorar. E Ana Selva fez a ponte na forma de explanar. De maneira competente, deixou claro o caminhar. A aprendizagem significativa é o que é importante passar. Vamos todos de mão dadas. Vamos ressignificar? Obrigado, gente. Valeu. Minha gente, que sucesso, Expedito! Que sucesso! Ana, e ele não queria fazer, tá vendo? Que coisa absurda. Foi ótimo, Olha. foi ótimo. Ana, eu queria agradecer a você, né, em nome de todos, né? Eu mais do que você, Ana. Eu queria agradecer para todo mundo e agradecer a Metrosul, né? O prazer de estar aqui, da gente poder estar conversando, da gente poder estar crescendo juntos. Né? Eu acho que na hora que a gente vai construindo, a gente vai conseguindo, né, se aprimorar, e eu acho que é de fato um momento de reinvenção da gente, né? Eu que agradeço a cada um de vocês, minha gente. Ok, Obrigada. minha querida. Obrigado, viu? Gleibson? Oi. Gente, depois dessa declamação de Expedito, a gente fica sem palavras, na verdade, né?
ele fez uma mensagem aí de encerramento bastante significativa. E assim, eu queria, na verdade, agradecer fortemente a Ana Selva pelo diálogo e essas significativas contribuições que nos proporcionou nessa tarde, Ana. Pela leveza que você abordou temas tão delicados, né? Mas tão importantes para a nossa rede de ensino. Nesse momento que estamos vivendo, eu acho que é fundamental esse tipo de abordagem, com esse jeito, esse cuidado, né? Esse carinho que você teve ao abordar essas temáticas. Falas cheias de sentimentos propositivos e muita aprendizagem nessa tarde de hoje. Mais que isso, todo o trabalho, disponibilidade e maestria que a sede vem direcionando as orientações, possibilidades, apoio, suporte, sem deixar, como você mesma disse, de considerar e valorizar os projetos desenvolvidos por nossas escolas. Teve algumas falas que destaquei aqui, eu fiz questão de destacar, tiveram várias falas importantes, aliás, todo o seu texto, mas eu destaquei duas, que foi logo no início, quando você disse, diante da situação que nos pegou de surpresa, reinventar e ressignificar foram e estão sendo as nossas principais estratégias. E outra, retomar as aulas presenciais não será algo normal, né? Como se estivéssemos voltando das férias. Vamos precisar desenvolver algumas estratégias para esse retorno, inclusive de acolhida dos nossos estudantes, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos que estão aqui nessa plataforma, pela disponibilidade, né? Disponibilidade, disposição, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? E estar presente nesse encontro, que faz parte do nosso segundo colegiado, no Metrosul. Queria registrar também a presença de 2 gerentes regionais. Eu acredito que não está mais, que foi Saulo, da Metro Norte. Marta, eu acho que ela ainda está aí, tá, Marta? Estou aqui, Gleibson, estou aqui. Da Recife Sul, que está nos acompanhando desde de manhã. Né? Ela ligou para mim e disse, Gleibson, eu posso assistir a palestra de Ana Selva? Eu disse para ela que é uma honra para a gente tê-la conosco nesse momento também. Parabéns, viu, Gleibson? Parabéns mesmo. Parabéns à Ana Selva. Eu acho que esse momento é um momento muito enriquecedor mesmo. São informações muito importantes para esse momento. E essa metodologia que você utilizou, Gleibson, realmente combina com o momento, mas é um momento realmente de ressignificação mesmo. É um momento da gente sair um pouquinho assim daquele introspectivo, que a gente sempre fica com dúvida, qual é o caminho que a gente deve percorrer, né? E a gente percebe que Ana Selva, com essa sensibilidade dela, com esse carisma, chega, acalma um pouco assim o coração da gente e diz, não estamos sem rumo, temos um caminho. Estamos todos de mão dada e vamos chegar. Então, parabéns mesmo, viu, Ana? Muito bom mesmo você chegar perto assim. É importante demais. Ô, Martinha e Gleibson, eu queria até dizer para vocês que quando a gente está pensando num documento do retorno, né? Para poder a gente pensar, e de fato a gente pensa em um momento inicial, tanto de acolhida, certo? Para, né? Os nossos professores, para a equipe gestora como um todo. Então, a gente entende que quando a gente chegar, a gente vai precisar primeiro chegar com esse time de profissionais para poder depois a gente chegar com acolhida para os estudantes, com acolhida para as famílias, né? Mas já com a clareza de como é que vai ser o funcionamento da escola, já com tudo isso. Então a gente imagina, só antecipando para vocês, a gente imagina que vai voltar. Primeiro, a gente vai voltar primeiro com esse time da gente, né, de equipe gestora, de professores, para poder todo mundo não só colocar sentimentos, emoções vivenciadas, que estão sendo ainda, porque a gente volta ainda, com certeza, ainda com corona, sem ter uma vacina, né, o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, para a gente poder planejar juntos essa escola que vai receber agora os meninos, é como se a gente estivesse retomando. Então, tem todo um cuidado que a gente está nesse planejamento e que a gente vai discutir com os gerentes das regionais, certo? Mas, assim, para a gente ter tanto acolhida para
o time todo, né, de professores, a equipe gestora e docente, de funcionários da escola, esse time todo, né, que faz a escola andar, e depois a acolhida para os estudantes e para as famílias. Mas é um momento importante. Tá É joia, isso. Ana. Então, Marta, pronto. quer falar, Oi? né? Ainda Não, vai já falar? terminei. Terminou, Já terminei, obrigado pode falar. pela sua contribuição. Obrigadão. Queria agradecer também, Ana Selva, a gente está aqui com representante dos nossos 6 municípios, representante de equipe técnica, né, secretários municipais pela atenção, né, toda a equipe das nossas escolas, da regional. Amanhã iniciaremos o dia com a CEPLAG, né, representação da CEPLAG, Eduardo e Cíntia, falando sobre resultados em tempo de isolamento. Né? E logo depois estaremos com o nosso amigo Danilo Santos, né, gerente da nossa greve Mata Sul, conversando também sobre demandas tecnológicas. Enfim, o nosso segundo colegiado vai prosseguir até segunda-feira, dia 25, com outras palestras, com novos palestrantes. E eu conto novamente com a presença de vocês e de outros que se inscreveram nessas outras palestras. Eu queria agora, Ana, Selva e demais colegas, finalizar a minha fala com mais uma homenagem, né, produzida por nossa estudante, Fernanda. Ela preparou aí uma mensagem com muito carinho para vocês, para a nossa Ana Selva. Vamos lá, vamos ouvir. Olá pessoal, eu me chamo Fernanda e eu sou estudante da EREM Pastor José Florencio Rodrigues e eu fui convidada a fazer um agradecimento especial a todos os palestrantes do segundo colegiado de gestores da GRE Metropolitana Sul. Então, é uma simples homenagem, mas eu espero que curtam. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, estender a sua fé, mais saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Cada sensação deixa a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar, fica dentro do seu coração, pureza e verdade, o que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e a satisfação de ter nascido um novo dia. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês estejam se cuidando, se prevenindo, né, usando máscara sempre que precisar sair. E é isso. Fiquem com Deus e um beijo. É isso, gente. Obrigado, Fernanda, aluna da Pastor José Florencio, né, uma EREM do Cabo. Obrigado à equipe gestora da escola por ajudar a produzir esse vídeo. Essa é a mensagem que a gente deixa. E assim, Ana, a gente quer que todo esse carinho que você teve, essa disponibilidade, essa atenção, esse cuidado na sua fala, que você transmitiu para a gente, como diz a música, né? Que volte com a mesma intensidade para você e para toda a sua equipe. Tá joia? Obrigada, Gleidson. Obrigadão, gente. Valeu estar aqui com vocês. Estou disponível sempre. E eu quero o cordel do expedito, viu, Gleidson? Tem que mandar para mim. Com certeza. Tá certo? Ok, professora. Obrigado, viu? Obrigadão, viu, Maria, gente? você é o máximo. Obrigado mesmo. Beijo para todos vocês, viu? Se cuidem, Tudo de né? bom. Cuidado aí com a família de todo mundo e vamos juntos. Obrigada. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Tchau, Aline. Vou ligar Até a pra ti. próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.